Olá, está no ar mais uma edição do Cliente em Pauta, a nossa série de entrevistas da Censo Consultoria de Comunicação em formato de release em vídeo, que dá voz aos porta-vozes das organizações atendidas aqui pela Censo em nosso setor de assessoria de imprensa. Nessa edição do Cliente em Pauta, o tema é o Setembro Dourado, que é o mês internacional de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. A nossa convidada, que trago agora aqui para o nosso painel, a nossa convidada é Carolina Mota, gerente de oncologia do Instituto Desiderata, instituição que há 2 décadas atua para fortalecer as políticas públicas de saúde no enfrentamento dessa doença, câncer infanto-juvenil. Entre os destaques da entrevista, vamos falar sobre os 20 anos do programa Unidos pela Cura, que mudou a história da oncologia pediátrica no Rio de Janeiro, e sobre o Fórum de Oncologia Pediátrica, o FOP, que o Desiderata realiza este mês, nos dias 24 e 25 de setembro, em Brasília. Vão estar presentes especialistas, gestores e representantes da sociedade civil para discutir caminhos e reduzir desigualdades no diagnóstico e tratamento do câncer em crianças e adolescentes no Brasil. Bom, feita essa introdução, trago aqui a minha primeira pergunta para você, Carolina. Obrigado por sua disponibilidade. Carolina, por favor, como que surgiu o Unidos pela Cura, inicialmente no Rio de Janeiro, está se expandindo, né? Quero que você fale também sobre isso. Surgiu há 20 anos, ou seja, 2 décadas. E quais são os resultados obtidos desde então? Mais uma vez, obrigado, Carolina. Bom, Moura, primeiro eu queria agradecer a Censo pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho e dar visibilidade para esse mês que é tão importante para a agenda do câncer infanto-juvenil, né? E contando então um pouquinho sobre o Unidos pela Cura, né? Que esse projeto tão importante que a gente já vem atuando há 20 anos no Rio de Janeiro e agora a gente já está em Pernambuco também. O Desiderata, ele é uma organização da sociedade civil de interesse público que surge em 2003. E desde a origem do Desiderata, a gente já surge com essa missão de fortalecer políticas públicas para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. Então, desde a origem do Desiderata, a gente começa a estudar e a entender qual seria a principal frente de atuação nessa agenda do câncer. E a gente entende um pilar fundamental, o diagnóstico precoce. A gente faz algumas pesquisas, entende que tem lacunas importantes do diagnóstico precoce na agenda do câncer infanto-juvenil, e assim, então, o Desiderata mobiliza o maior número ali de gestores e profissionais de saúde para juntos a gente poder pensar numa solução em como melhorar esse diagnóstico precoce primeiro no Rio de Janeiro. E é assim, então, que surge o Unidos pela Cura. Ele é fruto desse grande coletivo de gestores públicos, profissionais de saúde, outras organizações da sociedade civil, instituições de ensino, que juntos pensam ali numa estratégia que tem como missão garantir que as crianças com suspeita de câncer infanto-juvenil cheguem o mais rápido possível nos centros de tratamento que integram o SUS. Então, a gente vem atuando há 20 anos já nessa agenda e a gente alcançou alguns resultados, acho que muito importantes. O primeiro deles é a priorização, né, da agenda do câncer infanto-juvenil no Rio de Janeiro há tantos anos. Então, mesmo diante de mudanças de gestão, a estratégia ela segue acompanhando e acontecendo há muitos anos, com o número de suspeições aumentando ao longo do tempo. Então, isso também é muito importante, né? E a gente conseguiu organizar um fluxo rápido, onde 90% das crianças identificadas com suspeita na atenção primária no Rio de Janeiro conseguiram ser agendadas nos polos de investigação em até 3 dias úteis. Isso é um resultado muito importante, né? Que garante uma agilidade ali no cuidado da criança e garante que a criança possa ter o seu cuidado o mais rápido possível, que vai fazer uma diferença imensa no aumento das chances de cura do câncer infanto-juvenil, né? E assim, só para finalizar, é importante eu dizer também sobre a nossa entrada em Pernambuco. Então, a gente, a partir dos resultados alcançados no Rio de Janeiro, a gente em 2023
chega em Pernambuco, muito inspirado no projeto no Rio de Janeiro. Então, hoje, Pernambuco também já tem um fluxo ágil estabelecido de 48 horas e muitos profissionais já estão sendo, então, capacitados para suspeitarem do câncer infanto-juvenil e poderem fazer esse encaminhamento o mais rápido possível. E agora do Rio de Janeiro, vamos até a capital federal, né? Vamos até Brasília, temos ali o Fórum de Oncologia Pediátrica, né? Que acontece este mês, nos dias 24 e 25 de setembro, que tem como eixo central a construção de uma rede de atenção articulada, né? Entre os estados e os municípios. Carolina, quais seriam os primeiros passos práticos para que essa rede funcione de fato em todo o país? A gente está muito feliz em poder realizar esse fórum em Brasília pela primeira vez. A gente já vem realizando o fórum já há alguns anos no Rio de Janeiro e é a primeira vez que a gente chega em Brasília. E a gente acha que é fundamental essa chegada em Brasília para envolver os gestores de uma forma mais ampla nessa agenda do câncer infanto-juvenil, né? Eu acho que o primeiro passo fundamental para a gente poder mudar a realidade do câncer infanto-juvenil no Brasil como um todo, é que os gestores possam olhar o câncer infanto-juvenil de uma forma diferenciada do câncer em adultos, entendam que tem as suas especificidades e possam priorizar o câncer infanto-juvenil na agenda pública. O câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 a 19 anos. Então, é fundamental que os gestores coloquem em pauta e possam construir redes de atenção à saúde que tenham como foco o cuidado das crianças, que é muito diferente do cuidado dos adultos. Carolina, o panorama de oncologia pediátrica, né, também realizado pelo Desiderata, mapeou as 5 regiões do país e revelou algumas questões não boas, né? Revelou que crianças e adolescentes indígenas, em especial na região norte, morrem mais de câncer do que brancos e negros. Quais caminhos, Carolina, o Fórum pretende apontar para enfrentar essas desigualdades étnico-raciais no acesso ao diagnóstico e ao tratamento no tema em questão, que é o câncer infanto-juvenil, Carolina? Eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é um ponto fundamental, ele é muito importante, porque acho que a gente só vai conseguir garantir efetivamente que todas as crianças e adolescentes tenham as mesmas chances de cura no Brasil, se a gente conseguir olhar com atenção para essas populações que têm uma maior vulnerabilidade, né? E poder traçar estratégias que busquem reduzir essas inequidades, né? E aí, então, o fórum tem esse papel fundamental, que é discutir as políticas, discutir a construção de rede de atenção nos estados, com esse olhar transversal para como é que a gente olha para a construção de redes que reduzam as inequidades, né? Então, sociais, étnico-raciais, regionais. Essas discussões pretendem estar presentes em todas as mesas do fórum, sempre como um pano de fundo. E junto com isso, a gente vai ter uma mesa específica só para debater as desigualdades do ponto de vista de quem compõe as populações vulnerabilizadas, né? Então, a gente vai ter a participação da Coordenadora Nacional de Atenção à Saúde da População Negra, do Ministério da Saúde. A gente vai ter também participação de representantes da saúde indígena e de representantes de todas as regiões do país. A gente acha que assim a gente vai conseguir efetivamente trazer para a pauta essa discussão. Além do Unidos pela Cura e do Fórum de Oncologia Pediátrica, o Desiderata tem uma outra frente também interessante, que é a questão da humanização no câncer infanto-juvenil. Uma humanização que nem sempre aconteceu historicamente, né? É um processo que vem sendo construído. Queria que você falasse sobre como que essa construção de humanização foi sendo implantada pelo Desiderata e o quanto isso de fato impacta positivamente para as crianças sadias também, desses irmãozinhos, né, de crianças que têm câncer pediátrico, os seus pais, os demais familiares, ou seja, todas as pessoas no entorno dessa criança com câncer. Então, o câncer infanto-juvenil, ele é uma doença que traz impactos muito importantes, tanto físico, emocional, social, econômico,
tanto para a criança, né, quanto para toda uma rede familiar envolvida, né, os cuidadores, os irmãos. Muitas vezes é um tratamento prolongado, difícil, que a criança precisa se deslocar para um outro município, para uma outra cidade, fica longe da sua rede de apoio, né? Então, ao lidar com esse tema, o Desiderato entendeu que era fundamental a gente poder criar espaços mais acolhedores, tentar reduzir um pouco esse sofrimento já tão grande que está presente nessa doença, né? Então, a gente se inspirou muito na política nacional de humanização, entendemos que é um direito da criança e do adolescente receber um tratamento num local próprio para eles, então esse é o primeiro passo, né? E a gente busca trazer conforto, reduzir a ansiedade, trazer um acolhimento mesmo e um cuidado maior para tornar esse ambiente um pouquinho mais suave, leve para as crianças. E a gente vem realizando algumas pesquisas nos nossos ambientes já humanizados, a gente já transformou 9 ambientes ao todo, em lugares mais acolhedores para as crianças, e a gente identifica nas nossas pesquisas que 90% das crianças se sentiram mais incentivadas a irem ao tratamento, 86% dos pacientes sentiram uma diminuição na sensação de ansiedade ou dor ao realizar algum exame. E a gente também identifica uma redução significativa na necessidade do uso de anestesia para alguns exames. Então, por exemplo, para realizar uma tomografia, então a gente tem uma redução da necessidade de fazer uso de analgésicos, anestésicos, o que é fundamental também. E para encerrar nosso papo, Carolina, na avaliação do Instituto Desiderata, quais são os maiores gargalos que ainda dificultam o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil aqui no Brasil e como as políticas públicas podem acelerar a superação desses obstáculos? Então, Moura, como eu trouxe para vocês, né, o câncer infanto-juvenil, ele ainda é uma doença muito pouco priorizada, muito pouco pautada na gestão pública. Ele é invisibilizada, na verdade, porque por grande parte dos gestores, né, falando de uma maneira geral, porque são poucos casos, então são poucos casos, é uma doença que não vai impactar, não vai trazer um grande impacto ali para o sistema de saúde pública, então ela fica muitas vezes reservada só para a agenda do especialista. Então, nas últimas décadas, no Brasil, a gente não conseguiu reduzir a taxa de mortalidade. Ela é uma taxa de mortalidade que está estagnada, diferente de outros países que conseguiram alterar essa realidade. Então, eu acho que é fundamental para a gente poder mudar essa realidade, a gente precisa colocar em pauta o câncer infanto-juvenil. Ele precisa ser visto pela gestão pública, ele precisa ser reconhecido como uma questão de saúde pública. Esse é o primeiro passo. A gente ainda tem obstáculos importantes de crianças chegando com um diagnóstico muito avançado nos centros de tratamento, sendo tratadas em ambientes que não são hospitais habilitados e onde conseguem dar um melhor cuidado para essa criança. Então, é fundamental que a gente priorize essa agenda na gestão pública, que os gestores possam capacitar os profissionais para melhorar essa suspeição dos casos e organizar fluxos de encaminhamento ágeis para que essas crianças possam chegar rapidamente nos centros de tratamento, nos centros de excelência que fazem parte do SUS, né? Então, acho que isso vai fazer muita diferença. Construção de uma rede integrada de cuidados e que essa rede possa reconhecer também a superação dessas desigualdades que a gente vinha falando, né? Então, é fundamental que essa rede também tenha esse olhar cuidadoso para reduzir as inequidades. Acho que assim a gente vai conseguir, sim, aumentar as chances de cura e mudar a realidade brasileira. Muito obrigado, Carolina. Obrigada, Mauro. Foi um prazer. E chegamos assim ao final de mais uma edição do Cliente em Pauta. Eu sou Muralete Neto e ao longo dessa entrevista conversei com Carolina Mota, gerente de oncologia do Instituto Desiderata, aqui sobre os avanços e desafios e a importância de fortalecer as redes de atenção ao câncer infanto-juvenil. O Cliente em Pauta é um espaço criado pela Censo Consultoria de Comunicação para apresentar os porta-vozes das organizações que assessoramos e destacar suas contribuições para a sociedade. Os porta-vozes do Instituto Desiderata estão disponíveis para entrevistas e os contatos da assessoria de imprensa
estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo Cliente em Pauta.